Olá, como vocês estão? Estou aqui novamente para a gente continuar conversando sobre um tema bastante importante, que é a saúde emocional neste momento da pandemia, que eu estou chamando nesses vídeos de pós-pandemia. Ou melhor, né, daquilo que a gente entende como um ano de pandemia, né? Nós já estamos fazendo o aniversário dessa pandemia, então a gente já tem algum conhecimento, alguma bagagem para contar, né? E para entender, compreender o que de fato se passa e o que isso significa e significou na nossa vida, né? Dando uma continuidade para a gente não perder o fio da meada sobre a saúde emocional dos diferentes ciclos de vida, eu falei um pouco, né? Nós não temos tanto tempo aqui para aprofundar muito, mas trazendo coisas mais importantes para vocês, né? Sobre a criança, sobre a adolescência, jovens, né? Pensando agora um pouco na vida adulta e também na fase senil, né? Em relação aos idosos. A saúde emocional desses dois momentos da vida, que são os nossos maiores tempos de vida, né? Eu diria assim, é a fase adulta e depois, finalmente, a fase do idoso, né? Então, pensando o que contar para vocês sobre a saúde emocional na fase adulta, né? Acho que hoje a gente se sente muito mais integrado à nossa vida real, de modo que a gente, de alguma maneira, pôde ir voltando para o nosso mercado de trabalho. Para aqueles que conseguiram trabalhar de casa, né, muitos ainda estão trabalhando em home office, até por uma questão de preferência da empresa, ou da escola, ou daquele contexto que a pessoa trabalha, porque que é uma coisa que a pandemia trouxe e que certamente não vai mudar daqui para frente, né? Uma coisa que vai ficar, provavelmente, é o trabalho de casa. Muitas empresas estão hoje desalugando os seus imóveis e deixando o profissional trabalhando direto da sua casa. Dá para a gente pensar que isso tem prós e contras, mas é uma novidade que vai ficar, né? Então, de algum modo, quem trabalhou na quarentena em home office, continua trabalhando por opção da empresa, e outros que trabalhavam em home office em um determinado momento, hoje já voltaram também para os seus espaços de trabalho, né? E fazendo um contrato de segurança e de boas regras, de protocolo, para que a gente continue assegurados da nossa saúde física, né? Neste momento da pandemia. Uma outra questão importante sobre a saúde emocional dos adultos, né, é sobre aquilo que eu falava no primeiro vídeo, né, sobre o autorreconhecimento, né, sobre aquilo que a gente pode dizer de um autocuidado emocional. As pessoas, embora tenham e ainda sofram e se sintam muito fragilizadas em meio a esse caos, né, essa pandemia, elas passaram também a fazer uma avaliação de si mesmas, né? E terem que buscar ajustes, né? Terem que buscar novos jeitos, novas formas, criar situações para que elas continuassem num estado, né? Ou num movimento psicológico saudável, né? Então a gente viu mais gente buscando ajuda psicológica, buscando profissionais de saúde para se cuidar, buscando mais cuidar da sua parte espiritual, cuidando mais da sua parte física, de exercícios, né? Muito embora a gente ficou nesse processo de que abre tudo, comércio, fecha tudo. Então, quem fazia academia não conseguia ir para academia, mas conseguiu fazer algum exercício na rua ou em casa mesmo, né? Soube até de um paciente que todos os dias subia a escada do prédio, né? Ele teve esse compromisso com ele mesmo, até para manter a saúde emocional. O exercício físico ele é fundamental, seja ele qual for, né? Não importa. O mínimo de exercício físico ele é importante para a nossa vida emocional também, né? Então, houve esse aumento de pessoas fazendo isso. A questão sobre
o próprio contato, né, mais íntimo com os familiares, isso aumentou, isso melhorou. Ah, Priscila, mas também tiveram outras coisas negativas? Muitas, né? O aumento de casos de depressão, o aumento de alcoolismo, uso de drogas, de divórcio, sim, né? Também houve, mas ainda acho que, eu estou querendo ser otimista demais, mas assim, eu ainda acho que as coisas positivas, né, que a quarentena, ou que melhor dizendo, a pandemia, né, trouxe para a gente como um exercício, ou poderia dizer até como um aprendizado para a vida, eu acho que foi muito maior do que as coisas negativas, né. Outras coisas sobre a saúde do adulto, né, do quanto o adulto ele foi requerido, né, quer dizer, foi exigido da saúde emocional dos adultos, que eles, de alguma forma, dessem conta de cuidar daquilo que estava no seu entorno, que estava em volta deles, né, então, assim, cuidar mais da saúde emocional dos filhos ou dos próprios pais, que são velhos, né, cuidar da saúde emocional, às vezes, de um amigo que não estava bem, que precisou de mais colo. Então, isso também foi uma forma da gente mudar, né? Da gente deixar com mais qualidade a nossa saúde emocional. Por quê? Porque se tem uma coisa que é muito importante para a nossa saúde emocional, é a gente se sentir útil, né? Útil no quê? Sentir responsável por si mesmo e se sentir responsável pelo outro. Né? O fato de eu estar aqui conversando com vocês me coloca numa situação de onde eu sei que o que eu estou dizendo está contribuindo para que alguém pense alguma coisa diferente, reflita sobre alguma coisa que nunca tinha pensado. Então, a utilidade nesse aspecto, ele também foi uma coisa que foi muito usada nessa pandemia, né? E que são coisas que nesse novo normal certamente não vão ficar para trás, né? E em relação aos idosos, né, eu penso que tiveram momentos muito dolorosos para os idosos, né, por conta embora os idosos estão numa fase da vida onde eles ficam muito mais dentro de casa, mais quietinhos lá, eles também tiveram as suas vidas ficou muito diferente a vida deles, né, porque eles, de fato, por serem grupos de risco, muito mais vulneráveis ao vírus, né, eles se sentiram, inclusive, muitas vezes abandonados nas suas casas, mesmo entendendo o porquê. Muitos avós que cuidavam dos seus netos não puderam mais fazer esse cuidado. Então, assim, foram momentos muito, muito difíceis, né, para esses idosos, né? Então, o que a gente tem hoje? A gente tem hoje um conhecimento maior sobre a pandemia. Nós temos um governo, né, aqueles que nos governam, tentando olhar, né, para toda essa questão de uma forma mais responsável, dando conta de imunizar todos nós, né, para que a gente consiga se sentir mais seguro para voltar à nossa vida, o nosso contato. Mas, assim, eu acho que algumas coisas, né, certamente nunca mais voltarão a ser do mesmo jeito. Mas que fique muito claro, assim, né, que a gente possa olhar para isso com positividade ou com uma certa dose de otimismo, né, de esperança, que a cada ciclo da vida, né, que certamente o mundo já passou por tantos outros, né, talvez não tão forte como essa da pandemia agora, né, do coronavírus, mas assim, que a cada mudança, né, a gente carrega junto tantas coisas esperançosas, de fé, de reconhecimento de pontos positivos. Então, assim, acho que para dizer para vocês que a nossa saúde emocional, para cada um de nós, ficou sim comprometida, né? Mas assim, que ficou comprometida tanto para aspectos negativos quanto para os positivos, né? E que os traumas causados, eles são bastante possíveis de serem elaborados, de serem remanejados, né? E sempre buscar ajuda, né, especializada quando alguma coisa não estiver bem, de poder falar sobre aquilo que incomoda, né? E certamente daqui para frente encarar que a nossa vida não voltará mais àquele normal, mas a um novo momento, a um novo normal, né? E que para isso a gente precisou passar por um processo grande de mudança, tá? Muito obrigada, até a próxima.